Vamos lá, vamos começar. A gente vai começar hoje um novo livro. É sempre legal começar uma coisa nova, certo? Dá um sentimento de vamos lá, uma empolgação. Espero que ela continue também na continuação durante o estudo. A gente vai começar o livro chamado Shmona Prakim, certo? Como o próprio nome do livro já fala, são 8 Prakim, por Akdama, que é uma Ptichá do Rama, uma abertura do livro. A gente tem, na verdade, 8 Prakim a serem estudados, são 8 capítulos. Agora, Hazal falam para a gente que quando você fala Shmuá, quando você fala alguma coisa que você aprendeu de alguém, ou quando você vai estudar um assunto, alguma coisa, é bom que você tenha na sua frente a pessoa que falou aquilo. Quando você fala uma frase de forma geral, ouvi dizer que tal pessoa falou isso, sem pensar muito na pessoa, a frase perde um pouquinho no sentido. Mas quando você sabe que tem alguém na sua frente, quando a pessoa que falou isso está na sua frente, você dá mais seriedade, você dá mais valor para aquilo que foi falado. Então, antes de começar o livro em si, o livro de Shmona Prakim, vamos falar um pouquinho sobre o Rambam. Quem foi o Rambam, quando ele viveu, o que ele fez, e depois desse Kivun, a gente vai chegar aqui no livro em si. Por que ele escreveu esse livro, Shmona Prakim? Qual a função desse livro? Tá bom? Então, um pouquinho de história do Rambam, um pouquinho de história dos livros que ele escreveu, e depois a gente vai poder chegar no livro em si, porque a gente vai ver que o livro tem um sentido muito maior. Não é só qualquer livro que a gente pegou da livraria, qualquer livro que a gente pegou na estante, vamos abrir esse aqui e vamos ler. Então, assim, o Rambam. Como vocês estão vendo aqui na foto, aparece aí a frase Mimoshe ve'ad Moshe lokam ke Moshe. Essa é a famosa frase que está no Kever do Rambam. O Rambam está enterrado em Tveria. E lá alguém escreveu, não sabem quem exatamente, mas alguém escreveu a frase que Mimoshe ve'ad Moshe lokam ke Moshe. Ou seja, de Moshe Rabbeinu até Moshe, até o Rambam. O Rambam é chamado Rami Moshe ben Maimon. Então, de Moshe Rabbeinu até o Rambam, não teve como Moshe. Ou seja, o Rambam é colocado num pedestal no nível de Moshe Rabbeinu, a priori, certo? Entre Moshe Rabbeinu e o Rambam, que a gente tem aí todo o Tanakh, basicamente, Nevi'im, todo mundo, não teve igual o Rambam, certo? Não é que a gente está realmente comparando aqui com os outros Chachamim, mas a gente vê que na Todá, na consciência do povo judeu, o Rambam foi algo extraordinário, algo fora do comum. Que você vai comparar ele com alguém, você vai comparar ele com o Moshe Rabbeinu. Então, o que aconteceu? Quem é o Rambam? Como ele chegou nisso? O que ele fez de tão importante que é tão valorizado? Certo? Tem muitos Chachamim, tem muitos sábios que escreveram muitos livros por aí. Na época da Gemara não se costumava escrever livros, mas depois, posteriormente, também tem outros livros. Então, o que o Rambam tem de tão especial? Então, vamos lá. O Rambam, ele nasceu na Espanha, certo? Não sabem exatamente qual a data do nascimento dele, se foi 1135 ou 1138. Tem dois lugares que falam ideias diferentes, mas basicamente o Rambam nasceu há quase 900 anos atrás na Espanha. O pai dele era Moshe Maimon Dayan Maimon, Rabbi Moshe ben Maimon. E eu vi uma vez no shiur, eu nunca vi isso escrito, mas falam que tem uma escritura do pai dele, do pai do Rambam, em que ele fala como estavam as estrelas no momento em que o Rambam nasceu. Ou seja, ele viu pelas estrelas que a criança que nasceu naquela hora, o próprio Rambam, ia ser algo específico, algo especial, algo fora do comum. Ele escreve como estavam as estrelas naquela situação, qual estrela estava mais forte, como elas influenciam a personalidade da pessoa. Então, desde o nascimento dele, o Rambam já era visto como, a priori, alguém que vai sair algo especial. Ele viveu na Espanha. Agora, depois de um tempo, começaram a invadir um grupo, Shvatim, tribos muçulmanas bem extremistas, começaram a invadir a Espanha nessa hora e ficaram aqui, obrigaram todo mundo que estava lá, os cristãos, os judeus, todo mundo a se converter para o islamismo. Então, na opção, eles tinham duas coisas: ou você se converte ou você vai embora, ou você morre, provavelmente. Eles escolheram fugir. Assim, a família do Rambam, o pai do Rambam, junto com a esposa e os filhos, eles fogem primeiramente para o Marrocos, eles vão para o norte da África, eles ficam lá por um tempo, até que essas tribos também acabam invadindo essa área do Marrocos, eles acabam tendo que fugir para o Egito. E assim o Rambam acaba morando no Egito, possivelmente ele foi para Eretz Israel também. Tem algumas cartas que o Rambam conta que ele chegou em Eretz Israel, que ele foi no Beit HaMikdash, ele foi no Arabait, mas basicamente eles passam a morar no Egito. E lá o pai do Rambam já é rabino, e o Rambam ele se torna um dos grandes rabinos da geração, um dos grandes rabinos daquela época. E no começo o Rambam era sustentado pelo irmão.
Ele tinha um irmão que trabalhava, que era muito rico e sustentava o Rambam, só que depois de um tempo o irmão acabou perdendo tudo, acabou falindo, o Rambam não tinha como se sustentar, ele passa a estudar medicina. E assim o Rambam se torna médico, mas não qualquer médico. O Rambam ele tem uma dedicação especial para o que ele faz. Ele se torna dos maiores médicos da área, da região, até o ponto de se tornar o médico do grande sultão da área do Egito, certo? Conhecido como Salah ad-Din, traduzido em português para Saladino, certo? Saladino é um dos sultões, acho que geralmente ele é bem conhecido também, ele influenciou muita gente, ele era visto como alguém muito correto, e o Rambam se torna o médico particular do filho dele também, possivelmente, mas principalmente do filho desse sultão do Egito, certo? Então, o Rambam, que chegou lá no Egito, fugindo da Espanha, do Marrocos, se torna o principal médico da área, da região, a ponto de ser o médico do sultão. Essa é basicamente a história do Rambam, certo? Fatos práticos, digamos assim. O que o Rambam escreveu? Quais são os Ktavim do Rambam? A gente não conhece ele na prática, certo? Foi muito tempo atrás. Então, sobra para a gente o que ele escreveu, quem ele foi. Então, o que o Rambam escreveu? Então, o primeiro livro que ele escreveu não era um livro judaico. O Rambam escreveu aos 16 anos, em outro lugar eu vi que é aos 23 anos, um livro chamado Milot Higayon. Milot Higayon é um livro em que o Rambam ele resume de forma clara e concisa toda a teoria da lógica de Aristóteles, certo? De Aristo. Então, o Rambam faz um resumo de toda a ideia, de toda a teoria do que é lógico, o que não é lógico, quais argumentos são aceitos, quais argumentos não são aceitos. Um livro que resume tudo isso, toda a lógica aristotélica. É um livro aparentemente não muito fácil, se o Rambam escreveu isso com 16 anos, ele já era alguém fora do comum. E esse daqui é o primeiro livro que o Rambam escreve, depois ele começa a escrever os livros de Torá, os livros de Kedushá, de judaísmo que a gente conhece. O primeiro livro ele escreve durante 7 anos, dos 23 aos 30 anos, o Rambam escreve o Pirush HaMishnah. O que é o Pirush HaMishnah? Ele pegou todas as Mishnayot do Shas, que basicamente são todos os assuntos da Torá, certo? Todas as Mishnayot que aparecem no Shas, e escreve uma explicação sobre cada Mishnah e Mishnah. Era uma explicação clara, completa, trazendo fontes, explicações de todos os lados, explicando todos os conceitos. Um dos primeiros livros que o Rambam escreve leva 7 anos para ele escrever, um livro que na época não tinha igual, certo? A gente tinha Mishnah, a gente tinha Gemara, e não tinha muitas explicações claras sobre tudo isso. E o Rambam é o primeiro a escrever esse Pirush HaMishnayot, e nesses Pirush HaMishnayot, ele tem algumas akdamot, algumas aberturas, alguns prólogos para as Mishnayot, certo? Um deles é Shmona Prakim. Ele escreve principalmente três akdamot conhecidas. Tem Akdamah la Mishnah, uma akdamah geral para toda a Mishnah, para todo o conceito da Torá oral. Como a Torá oral foi passada de geração em geração, quais foram os Chachamim que passaram para quem, como ela chega desde Moshe Rabbeinu até Ravashi, que é o fim da Gemara, toda essa passagem. E o Rambam explica vários conceitos da Torá oral. Depois ele escreve a outra Akdamah famosa que tem a Akdamah do Perek Helek. Perek Helek é um dos prakim de Masechet Sanedrin, que fala muito sobre Olam Haba e Mashiach. E o Rambam escreve uma Akdamah para esse Perek, um prólogo, um prefácio para esse Perek, explicando esses conceitos, o que é o Olam Haba, o que vai ter lá, o que não vai ter, como vai ser, quando chega, e um pouco também sobre Mashiach. E a terceira Akdamah famosa é o nosso livro que a gente vai estudar, B'ezrat Hashem, é o livro de Shmona Prakim. O livro de Shmona Prakim é, na verdade, uma Akdamah para Pirkei Avot. O Rambam fala Pirkei Avot é uma das Masertot que falam muito sobre ética, traduzido em português como ética dos pais. É um livro muito importante na ética da pessoa. E o Rambam fala, olha, antes de estudar o Pirkei Avot, que te dá ideias práticas do que fazer, o que não, eu vou te dar Akdamah, eu vou te dar uma introdução sobre como você vai conseguir colocar isso na prática. Tá bom? A gente já vai voltar para ele, já vai voltar para o nosso livro. Vamos só continuar um pouquinho, porque o maior livro do Rambam ainda não foi escrito. O maior do livro do Rambam, ele começa a escrever aos 30 anos. Aos 30 anos, o Rambam escreve o livro conhecido como Mishneh Torah, ou Yad HaZakah. E esse livro é algo fora do comum. É algo que não está muito claro como o Rambam pode escrever um livro desses. Como alguém consegue escrever um livro desses? Yad HaZakah, o Rambam faz o seguinte, ele pega todo o Shas, todas as alafot que tem na Gemara, Sifra, todos os Midrashim, certo? Tem o Rafayoli, por exemplo. O Rafayoli estuda o Shas em 7 anos e meio. Então, pega todo esse conhecimento que tem em toda a Gemara. Todo esse conhecimento que tem na Gemara, e o Rambam
escreve tudo isso com todas as conclusões de forma clara e ordenada. Quem já abriu uma Gemara, quem já viu como a Gemara é formada, ela não segue uma ordem específica. Ela segue uma ordem de assuntos, mas uma discussão leva a outra, e às vezes tem uma discussão que aparece em um lugar da Gemara, se completa em outro lugar, e o Rambam junta todo o livro judaico que tinha até nessa época, toda a livraria, todo o conhecimento judaico, e escreve de forma clara e concisa todas as halachot, uma depois da outra, certo? Então, a priori, por exemplo, toda halachá que a gente faz hoje em dia, toda mitzvah, tudo que a gente cumpre hoje em dia, nenhuma delas foi definida sem primeiro ver o que o Rambam fala sobre o assunto. Quando o Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, todos os poskim que vão definir a halachá, vão falar, olha, como tem que se comportar, qual é a halachá nessa situação, uma das primeiras coisas a ver é o que o Rambam fala sobre o assunto. Certo? O Rambam ele consegue escrever todas as halachot, não só halachot práticas do dia a dia, também halachot que só vão acontecer em Eretz Israel, que na época não tinha, quase ninguém morava aqui em Eretz Israel, halachot que só vão existir na época quando chegar Mashiach, halachot de Korbanot. Korbanot são conceitos, são halachot que ninguém trata sobre isso, certo? Aparece na Gemara, aparece na Mishnah, mas depois da Gemara quase ninguém trata sobre o assunto. E o Rambam é um dos que vem e escreve halachot claras, específicas sobre todos os assuntos. Basicamente, tudo, o Rambam escreve no Yad HaZaká. E o terceiro livro que o Rambam escreve, fora o livro das mitzvot, certo? Tem um livro à parte que o Rambam escreve, ele conta 613 mitzvot, mas um dos outros livros que o Rambam tem, isso já é escrito no fim da vida dele, é conhecido como Moreh Nevuchim. Tem a introdução para português, até o Guia dos Perplexos. Esse livro, o Rambam, na verdade, não escreveu como um livro, eram cartas que ele mandava para o aluno dele. Ele tinha um aluno muito bom, não qualquer um, que o Rambam escreve na Kedamá desse livro, que esse livro é feito para 1 a cada 10 mil. Não é para qualquer um. Tudo que ele está falando nessas cartas para esse aluno é para 1 a cada 10 mil. Obviamente, todo mundo que pega para ler o livro se considera como um dos 10 mil, certo? Como alguém especial, mas o Rambam fala que não é para qualquer um, são conceitos muito abstratos, muito difíceis de entender, em que o Rambam trata sobre todo o conceito de emuná. Todas as perguntas de emuná que tem no judaísmo, e comparação entre a fé judaica e outras religiões e outras filosofias, principalmente os filósofos gregos, o Rambam explica e esclarece todos os conceitos do judaísmo, de forma sikhlit, de forma racional, certo? Até então, o Rambam ele meio que muda o pensamento judaico, digamos assim. Muita gente vivia o judaísmo de forma natural, digamos assim, sem parar para pensar muito no significado e no motivo das coisas. Era algo natural, que você cresceu com isso, você vive dessa forma, mas quando começa a aparecer a filosofia grega, como começa a aparecer outras religiões e outras formas de pensar, muitos Yehudim acabam se perdendo, ficam nevuchim, ficam perplexos, perdidos por aí. Eles não conseguem ver a verdade do judaísmo, a verdade da Torá, porque tem muitas ideias. Quem disse que o judaísmo é real, é verdadeiro? Então, quem nasceu dentro disso, ele conhece, ele viveu assim, então ele continua. Mas alguém que meio que se perdeu por aí, ouviu ideias novas, ele acaba tendo muitas dúvidas. E o Rambam explica tudo de forma bem racional, de forma bem clara. Até hoje, muitos dos conceitos que a gente tem hoje em dia vieram do Rambam. Certo? Muitas das formas que a gente pensa no judaísmo vieram do Rambam. Então, por exemplo, até o Rambam, muitos acreditavam que Deus tem corpo. Você pega a Torá, você começa a ler o Sefer Torá, você vê que a Kadosh Baruch Hu, ele tirou Bnei Israel do Egito, Beyad HaZaká, com a mão forte, certo? Bizro Netuyah, Beyad HaZaká, com o braço estendido e mão forte. Haronaf, tem várias palavras na Torá que mostram a priori que a Kadosh Baruch Hu, ele tem como se ele tivesse um corpo. E o Rambam escreve explicitamente, nas Halachot ele também coloca isso, que a Kadosh Baruch Hu, ele não tem corpo, ele é completamente abstrato. Para a gente é piada hoje em dia, achar que Deus é um homem ou alguma coisa parecida com um homem lá em cima. Mas na época do Rambam, é isso que você acreditava. Até que um dos grandes Chachamim da época, o Ravid, ele discorda do Rambam e fala, olha, vários sábios, mais inteligentes e mais sábios do que eu e você, falaram que a Kadosh Baruch Hu, ele tem corpo. Quem é você para falar que não? Certo? E o Rambam, ele segue a ideia dele, ele explica claramente que não, ele traz os motivos dele, e hoje em dia isso daqui virou uma herança que todo mundo tem, certo? O Rambam tem essa herança que ele passou para todas as gerações. Na época do Rambam, ele não era tão reconhecido, muitos viam ele como um grande chacham, mas ele fez algumas coisas que deixaram dúvidas sobre ele, certo? Que muitos chachamim da época meio que não gostaram do que ele fez, a ponto dos livros do Rambam serem queimados. Mesmo o Rabbeinu Yonah, Israel Sharei Tshuva, ele queima os livros do Rambam. Só que já uma geração depois,
na época do Ramban, e logo depois o Rambam já é reconhecido como alguém realmente fora do comum, alguém excepcional, que pode lhe lá, você pode aceitar tudo o que ele fala. Uma das coisas que o Rambam fez, que gerou muita confusão, digamos assim, porque foi que o Rambam falou o seguinte: olha, eu escrevi o Yad HaZaká, eu escrevi esse livro de halachot, claros e específicos, então a partir de agora, todo mundo que quer estudar a Torá, quer saber a halachá, ele faz o seguinte: ele estuda o Humash e o meu livro, pode pular tudo que tem no meio. Ou seja, o Rambam meio que apaga a Gemara. A Gemara é a base, é a Torá oral, é a base da Torá oral, é o que formou, o que manteve o judaísmo vivo em todas as gerações. E o Rambam vem e fala: olha, você estuda o Humash, você estuda a Torá, estuda o meu livro, Yad HaZaká, e você vai saber todas as halachot. E essa é uma das coisas que provocaram todo mundo, porque as halachot que o Rambam escreve, ele não fala de onde ele tirou cada halachá. Ele simplesmente fala: a halachá é assim e acabou. E tem muitas halachot que é duvidoso de onde o Rambam tirou isso. Hoje em dia a gente tem milhares não sei dizer, mas com certeza centenas de livros que a função deles é explicar o Rambam, de onde o Rambam tirou cada halachá. Centenas de livros foram escritos através das gerações, quer dizer, 900 anos atrás, digamos, o Rambam viveu. Então, basicamente, podemos dizer que a cada ano sai um livro sobre o Rambam, sobre explicação de por que o Rambam falou o que ele falou, de onde ele tirou cada ideia dele. Desde que o Rambam faleceu até hoje em dia, pelo menos um livro por ano saiu para explicar ele, certo? De tão forte que é o Rambam no mundo judaico. Então, o Rambam não escreve Mekorot e não gosta muito dessa história, a ponto de queimarem o livro do Rambam, embora ele tinha uma boa intenção, certo? O Rambam, ele fala o seguinte, ele próprio explica por que ele falou isso. Ele fala o seguinte: olha, na época da Gemara, todos os Yehudim, todos os Chachamim, estavam todo mundo junto. Todo mundo vivia no mesmo lugar. Em Eretz Israel, em Bavel, um pouco depois da Gemara, na época dos Geonim, certo? Entre o ano 500 e 1000, ainda estavam unidos, estavam todo mundo no mesmo lugar. Então, se surgiu uma dúvida, surgiu uma ideia nova, todos os Chachamim podiam conversar, tomar uma decisão e decidir qual é o certo. Mas na época do Rambam, já no ano 1150, por aí, já passou Rashi, já está na época dos Rishonim, Bnei Israel se espalharam para todo canto. Você tem Chachamim que continuaram em Babel, você tem Chachamim na Espanha, na França, na Alemanha, tem em todo canto. E se surge uma ideia, aparece uma ideia nova, quem vai conseguir verificar se essa ideia é correta ou não? Certo? Um Chacham na Espanha ou na França estudou a Gemara e chegou numa conclusão. Quem vai poder decidir se isso daqui está certo ou está errado? Então o Rambam começa a ficar preocupado. Olha, a Torá Shebel Peh, que é a Torá oral, ela é passada de rabino para aluno. Então, quando você tem todo mundo junto, qualquer um que for sentar e estudar e chegar numa conclusão diferente, o rabino dele vai estar lá explicando para ele. Mas a partir de agora, Bnei Israel estão na galuta, estão espalhados, no exílio, cada um em um canto. Cada um vai começar a estudar a Gemara sozinho e tentar chegar numa conclusão, vai virar uma bagunça. Cada um vai ter uma decisão, vai tomar um pensamento diferente, ninguém vai ler o Riach, ninguém vai conseguir colocar ele no lugar. Então, o Rambam decide escrever um livro claro, com todas as halachot, do começo ao fim, do dia da pessoa e da vida inteira da pessoa, para todo mundo em Israel, e fala: esse daqui é o livro para todo mundo. Não precisa estudar mais Gemara. Mas, obviamente, isso daqui não foi muito aceito, certo? Sim, se estuda Gemara hoje em dia, sim, se estuda o Rambam, estudam também outras ideias. Agora, esse é o grande livro do Rambam. Vamos voltar agora para o nosso livro Shmona Prakim. O que é o livro Shmona Prakim? Por que o Rambam escreveu esse livro? O que ele tem de especial? Na verdade, como a gente falou, os livros do Rambam são fenomenais, certo? Mimoshe ve'ad Moshe lokam que Moshe não foi escrito à toa, não foi escrito sem motivo. O Rambam é algo fora do comum. Mas Shmona Prakim é um livro especial do Rambam, meu ver. Para mim, eu vejo que isso daqui é um livro diferente. Por quê? Todos os outros livros do Rambam, eles demonstram o conhecimento que o Rambam tinha. Tudo que o Rambam juntou, tudo que o Rambam conheceu, estudou, entendeu, é algo realmente especial. Mas o Shmona Prakim é um livro que explica quem é o Rambam. Como o Rambam chegou a ser o Rambam. Como ele chegou a ser essa pessoa. Como ele vivia, como ele entendia ele mesmo, como ele trabalhou sobre ele mesmo para alcançar o que ele alcançou. No livro Shmona Prakim não é só o conhecimento do Rambam, é o autoconhecimento do Rambam, digamos assim. É o segredo de como o Rambam chegou a ser ele mesmo. Então, o que a gente vai estudar nesse livro não são só conhecimentos judaicos, halachot, ou mesmo questões de emuná, de Bechirá Chofshit, livre-arbítrio, ou Sachar Va'onesh, ou Olam Haba. São conceitos interessantes, mas aqui a gente vai pegar a nefesh da pessoa. E quando eu falo nefesh, certo? Geralmente a gente traduz nefesh como alma.
sempre que aparecer aqui no Rambam Nefesh, o que a gente falar do Nefesh da pessoa, a gente está falando, na verdade, da psique da pessoa. Do que forma a psicologia, a personalidade, a forma de pensar da pessoa, as decisões que a pessoa toma. Quando a gente está falando da Nefesh, a gente está falando de algo mais mundano, digamos assim, certo? Não da Neshama, que está lá em cima, de algo mais prático, algo mais do nosso dia a dia. É sobre isso que a gente está falando, certo? Como alcançar a excelência de acordo com o Rambam. Porque, a priori, o maior inimigo do ser humano para ele ter sucesso, para ele avançar na vida, o maior empecilho é ele mesmo, certo? A gente tem várias situações em que a gente sabota nós mesmos, autossabotagem. A gente tem muitas vezes indecisões, confusões, a gente começa uma coisa, para, muda para outra, não sabe exatamente o que fazer, a gente não tem total controle sobre nós mesmos. Como realmente a pessoa vai ter controle sobre ele mesmo? Como ele vai tomar as decisões corretas? Quais vão ser os princípios com os quais ele toma as decisões? Quais são os esodot, a fundação? No que ele se funda? Quais são os fundamentos principais? Isso aqui a gente vai tirar do livro Shmona Prakim, certo? E esse Shmona Prakim ele é um pouco diferente de outros livros. Tem vários livros de Mussar. Pirkei Avot, a gente falou do Rambam, esse livro Shmona Prakim, ele é uma Kedama, o Rambam traz esse livro como se fosse uma introdução para Pirkei Avot. Agora, essa introdução para Pirkei Avot, por quê? Por que é necessário? Porque Pirkei Avot são as alachot práticas. O que fazer, o que não fazer. Exatamente, alachot, digamos, alachot de ética. A Pirkei Avot te fala como se comportar, mas não te explica como chegar nisso, como alcançar esse comportamento, por que esse comportamento é o ideal. A gente aceita o Pirkei Avot como o comportamento ideal, como a ética correta, certo? Aliás, o próprio nome Pirkei Avot vem daqui. Por que Pirkei Avot chama Pirkei Avot? Se traduz como ética dos pais. Mas quem são os avot? Teoricamente, os avot são Abraham, Isaac e Jacob. A explicação simples da palavra Pirkei Avot é que Pirkei Avot são os nossos antepassados, certo? Todos os Chachamim que falaram antigamente, os nossos antepassados, qual foi a ideia, a visão de Mussar deles. Mas tem outro ponto na palavra Pirkei Avot, de por que é chamado de Pirkei Avot. Isso é baseado no Midrash. O Midrash conta que quando Hashem criou o mundo, ele criou o mundo, como a gente sabe, com a letra Bet. Certo? A primeira letra da Torá, Bereshit bara Elokim, com a letra Bet. E veio o Aleph e falou, olha, não gostei, não é muito legal isso. Porque você criou o mundo com o Bet? Eu sou a primeira letra do alfabeto, você deveria ter começado o mundo com o Aleph, não com o Bet. A Kadosh Baruch Hu fala para ele, olha, não se preocupa. Quando chegar a hora de entregar a Torá, quando eu for trazer a Torá para Bnei Israel, eu vou colocar você no começo. A primeira das 10 librot é Anochi Hashem Elokecha, eu sou seu Deus que tirei do Egito, começo com a letra Aleph. Então, olha, não se preocupe, eu comecei o mundo com o Bet, mas na hora de entregar a Torá, eu vou começar com o Aleph. Então, obviamente, esse Midrash, ele não é para ser entendido de forma simples, certo? Como se realmente o Aleph tivesse vindo reclamar, porque, obviamente, as letras não falam, não reclamam. Então, esse Midrash quer passar para a gente o seguinte. Quando você tem uma dúvida de Mussar, uma dúvida de ética, quem define o que é ético e o que não é ético? A priori, a nossa definição de ética geral é o que a cultura diz ser ético. O que as pessoas em volta dizem ser ético. É ético não matar? É ético não roubar? Sim. É ético não matar alguém? Com certeza, isso é ético, isso é aceito na sociedade. Mas se você tivesse, digamos, 500 anos atrás, na Idade Média, ou se você viver numa tribo canibal na África, suas definições de ética mudam, certo? O que é ético e o que não é ético muda possivelmente, de acordo com a sociedade. Esse Midrash vem falar para a gente o seguinte, olha, existe uma ética que é além da existência humana, é além da sociedade, é além do mundo no qual a gente vive. Isso é a ética da Torá. Ou seja, quando a gente vai perguntar qual é o correto, qual é a forma correta de se comportar, a gente tem duas opções. Ou a gente pergunta para o mundo o que é o certo e o que é o errado, ou a gente pergunta para a Torá. O mundo ele é mais antigo, certo? A Torá foi entregue há 3.000 anos, o mundo tem mais de 5.000, quase 6.000 anos. Então, a priori, você pergunta para a pessoa mais velha da sala, quando você tem uma dúvida, certo? Você pergunta para quem tem mais experiência. Vem o Midrash e fala, olha, embora o mundo tenha começado antes, a Torá é anterior. O mundo começou antes na cronologia dele, mas a Torá, ela é entregue com o Aleph justamente para ensinar que ela veio antes do mundo. Antes do mundo ser criado, antes da sociedade ser formada, a Torá já existia, os conceitos da Torá já existiam.
Então, Pirkei Avot, na verdade, são prakim, são capítulos que falam sobre o Aleph que vem antes do Bet. Esse é o Avot, esse é o Av. São os Alephim que vêm antes do Bet. Esses são os Avot. São os conceitos, o Mussar da Torá, a ética da Torá, que vem antes do Mussar que a gente encontra no mundo. Então, e muitas coisas são parecidas realmente, certo? Hoje em dia, muita coisa ética na Torá é muito parecida com a ética geral, que é aceitável também, não tem problema. Mas tem questões, por exemplo, aborto, certo? Pode abortar ou não pode abortar? Se está matando, isso é considerado retzach? Ou talvez não, olha, não nasceu, é um feto que não chegou a nascer realmente, talvez não tem problema nenhum. O que eu faço nessa situação? É uma questão ética. Ou como chama? Alguém que está sofrendo, ele tá ligado a máquinas, ele está vivendo de uma forma não muito boa. Será que você pode desligar as máquinas e deixar ele morrer? Ou não? Será que você está matando essa pessoa? Ou está tirando o sofrimento dele? Talvez é uma coisa certa. Então, tem algumas questões pequenas hoje em dia, menos, antigamente tinham mais, hoje em dia tem um pouco menos, mas tem questões específicas em que a ética da Torá e a ética geral não são exatamente iguais. Então, o Rama fala, olha, o Pirkei Avot, ele vem te falar qual é o mussar da Torá, qual é a ética correta, e eu vou te ensinar a trabalhar ela, como alcançar esse mussar, certo? Então, o Rama, ele vai explicar primeiro, já no Perek Aleph, o Rama vai definir como é formado a psique, como é formado o ser humano, certo? O que define as motivações dele, as vontades, as decisões, no que isso daqui é baseado. No Perek Bet, o Rama já vai falar onde você pode trabalhar, onde você não pode trabalhar, certo? E assim o Rama vai construindo um depois do outro, em 8 prakim, como a pessoa vai alcançar o Tachlit, como ele vai alcançar o nível mais alto, a excelência, certo? Isso daqui, esse possivelmente foi o caminho, provavelmente foi o caminho que o Rambam próprio passou por ele, certo? E diferente de outros livros como Mesilat Yesharim ou Kuzari, esse é um livro que pode-se dizer que ele não é exatamente judaico, digamos assim. Não precisa ter nenhum conhecimento de Torá para entender o que está acontecendo aqui. Quando você pega o Mesilat Yesharim, ele já te fala de conceitos de mitzvot aseh, mitzvot lot aseh. O Rambam, ele começa de baixo, ele começa do zero. Não precisa ter nenhum conhecimento específico, nada geral, nenhum conhecimento judaico. Vamos começar do zero, vamos conhecer o ser humano. Vamos começar dele e a partir dele a gente vai andando um passo depois do outro. Esse livro, Shmona Prakim, ele é possivelmente o segredo de como o Rambam chegou a ser o Rambam, como ele atingiu essa excelência. Ele que vai nos ajudar realmente a atravessar, a passar por esse caminho e seguir os caminhos do Rambam, certo? Então hoje a gente fez basicamente uma introdução para o livro Shmona Prakim. Exatamente, semana que vem a gente vai começar o livro de forma lendo, certo? Aqui, como a gente vai estudar, na verdade, a gente vai ler o livro dentro, vamos lendo, explicando, lendo, traduzindo, explicando o livro. Diferente do curso que a gente vai falando conceitos gerais, aqui a gente vai pegar realmente, palavra por palavra, entender o que o Rambam está falando, certo? Então, quem tiver o livro, eu vou usar esse livro aqui, certo? Esse é o livro do Rav Shilat, é uma das traduções. O Rambam escreveu o livro originalmente em árabe. Muitos dos livros do Rambam são escritos em árabe. Esse daqui também foi escrito. Tem algumas traduções. A tradução mais moderna é essa tradução do Rav Shilat, certo? Quem tiver esse livro, ótimo. Quem não tiver, posso pegar aqui na sinagoga, dá para imprimir, dá para xerocar a parte do livro. E quem, mesmo assim, não conseguir isso, eu vou mandar, vou colocar aqui no grupo, eu coloquei no grupo de Shurim, vou colocar também no YouTube um link para o Wikisource, certo? O Wikisource tem vários e vários livros, tem lá o livro Shmona Prakim do Rambam, não é exatamente a mesma linguagem, é uma outra tradução, uma tradução mais antiga, mas é basicamente a mesma coisa, tá bom? Então, Bezrat Hashem, semana que vem a gente começa o livro mesmo, começar a Kedamah do Rambam para o Shmona Prakim, certo? Então, o que a gente fez hoje, na verdade, foi uma abertura para a introdução para o prólogo do Rambam para Shmona Prakim, certo? Foi o comecinho. Bezrat Hashem, a gente começa realmente o livro semana que vem, já do começo, tá bom? Muito obrigado. A gente se vê semana que vem. Tchau, tchau.